Bom, primeiramente nós temos aqui duas bases de dados. O primeiro é uma base de dados no banco Firebird e o segundo é o nosso banco de dados Postgres, que vai armazenar todos os dados que são provenientes do nosso ERP. Através do tratamento de dados, nós vamos pegar os dados que estão aqui dentro do banco de dados Firebird, que está rodando dentro do nosso ERP, e vai transferir eles para dentro da base de dados da DW Elegance. Bom, aqui dentro da plataforma Pentaho, nós temos acesso às duas tabelas que fazem parte do nosso projeto. A primeira é a tabela que faz parte do nosso banco de dados Firebird, que está atrelado ao nosso ERP. O Pentaho é o programa que faz todo o processo de transformação, carga e limpeza dos dados dentro do nosso projeto. Essas são as colunas do nosso banco de dados. Podemos fazer um preview. Ok, ele já trouxe alguns registros aqui para gente. Lembrando que essa base vem lá dentro do nosso ERP. E automaticamente nós estamos salvando para uma outra tabela dentro do banco de dados Postgres. O Pentaho já cria nosso SQL para a gente criar nossa tabela. Já está tudo aqui. Eu poderia executar aqui, mas esse não é o objetivo no momento. Ok. Dentro do Pentaho nós podemos fazer várias transformações simultâneas, como por exemplo essa na tabela reprocesso. Nós da mesma forma selecionamos as colunas que queremos aqui dentro do nossa base de dados. Podemos fazer um preview. Dentro dessa tabela que vem do Firebird, nós já estamos obtendo os resultados. E da mesma forma que acontece com a outra tabela, o Pentaho já cria para a gente o SQL que vai criar a tabela dentro do banco Postgres. Só que nós vamos fazer isso de uma outra forma, uma forma mais automatizada. Para poder executar esta carga diária, nós precisamos primeiro criar as tabelas dentro do nosso banco de dados. Este arquivo Python ele é responsável por fazer a conexão com o nosso banco de dados Postgres, e esta função é responsável por ler os arquivos com o SQL que nós salvamos dentro desta pasta, a fim de criar aquelas tabelas que nós precisamos dentro do banco. Se nós formos aqui no nosso banco de dados e observarmos as tabelas, nós vemos que não tem nenhuma. Ao executar nosso arquivo, ele automaticamente cria para nós, dentro do nosso banco de dados, todas as tabelas. Vamos atualizar. Automaticamente ele cria todas as tabelas que nós precisamos para fazer a inserção de dados. Ok, já podemos ver que as tabelas estão aqui dentro. E agora sim é possível a gente executar o nosso job, que vai executar as transformações. E aqui, através desse painel, nós conseguimos verificar que todos os dados estão sendo inseridos dentro da nossa base de dados que nós temos dentro do Postgres. Importando essas tabelas do nosso banco de dados para dentro do nosso arquivo do Power BI Desktop, nós já podemos ver as tabelas aqui.
nós também podemos fazer associação entre essas tabelas, associando fatos e dimensões, e criarmos o nosso dashboard propriamente dito. Esse dashboard é editável, nós podemos inserir e remover visuais, e a partir daí nós podemos fazer a publicação deste relatório. Com o nosso relatório publicado, nós podemos ver aqui que nosso relatório já está online. Ele também tem as mesmas funcionalidades do desktop. Nós podemos publicar e gerar um link. Com este link, nós podemos ter acesso de qualquer navegador a este relatório. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos colar nosso endereço, e de qualquer lugar da instituição ou do planeta nós podemos ter acesso a esses dados. Ele tem a mesma funcionalidade que o relatório desktop que nós desenvolvemos, e com o nosso relatório criado e publicado nós podemos acompanhar como ele será implementado na prática. Este é o relatório que acompanha toda a movimentação dentro da produção por coleção na empresa. Aqui a gente pode selecionar a coleção, e aí selecionando a coleção, os indicadores aqui serão atualizados. Nesse primeiro quadrante nós temos a quantidade de peças que temos em produção, a quantidade em estoque. Se eu passar o mouse por cima da quantidade em estoque, ele vai me dar a quantidade de peças de primeira e a quantidade de segunda, quantidade de peças faturadas e a quantidade de peças que estão com o PCP aguardando o start de produção. Nesse primeiro quadrante nós temos os dias úteis da talhação. Num total de 110 dias úteis, nós estamos apenas com 83. Uma média diária de produção de 733 peças. A mesma coisa para costura e a mesma coisa para o acabamento. Aqui nós temos as datas da talhação início e talhação final, costura, início da costura e final da costura, início do acabamento e final do acabamento, quantidade de semanas para cada um desses períodos e a quantidade de peças que nós temos no setor. Se eu passar o mouse por cima, eu tenho detalhadamente a quantidade de peças que está em cada setor. E aqui um compilado da meta geral e quanto que já foi produzido. Se eu detalhar, aparece o estoque para mim detalhado. E mais uma vez a quantidade de produção, quantidade total, estoque de primeira, de segunda, e aqui o compilado por coleção.